Acabou agora há pouco na cidade judiciária, em Campinas, uma das audiências mais aguardadas do caso Sanasa, em que 6 réus foram chamados para prestar depoimento. A grande expectativa era com relação ao relato da ex-primeira-dama Roseli Nassim Jorge Santos, que é apontada como a líder do esquema criminoso de fraudes em licitações públicas. A repórter Karina Rica está no local e acompanhou essa nona audiência. Karina, boa noite. O que a ex-chefe de gabinete Roseli Nassim Jorge Santos falou? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. E o depoimento da ex-primeira-dama Roseli Nassim Jorge Santos era o mais esperado de hoje. Ela foi a última a sentar no banco dos réus. Ela afirmou que depois de 2 anos tinha muito o que falar e que precisava se defender das acusações do delator do esquema Luiz de Aquino. Ela chegou a chamá-lo de criminoso, mas por orientação do advogado, ela acabou permanecendo em silêncio. O advogado de Roseli informou que ela só vai falar se houver um possível recurso. A audiência estava prevista para começar por volta das 2 horas da tarde, atrasou 1 hora. Mas por volta da 1h30, os 6 réus começaram a chegar aqui no Ministério Público, mas a maioria não quis comentar sobre o assunto. Confira. A audiência estava marcada para começar às 2 horas da tarde. Os 6 réus esperados para serem ouvidos hoje começaram a chegar meia hora antes ao Ministério Público. O primeiro foi o ex-diretor técnico da Sanasa, Aurélio Canci Júnior, que não comentou sobre o depoimento. Em seguida, chegou o ex-prefeito Demétrio Villagra, que afirmou que prestaria todos os esclarecimentos para o juiz. Eu sou inocente, não pratiquei nenhum ato ilegal à frente da Prefeitura de Campinas. Por isso, eu sempre estive à disposição da Justiça, estive em todas as audiências. Enfim, eu sempre estive aberto para falar sobre esse processo, que eu sou inocente, confio na Justiça. Depois chegaram o ex-secretário de Comunicação, Francisco de Lagos, o ex-diretor financeiro da Sanasa, Marcelo Figueiredo, e o ex-diretor de Controle Urbano, Ricardo Cândia, que não quiseram falar com a imprensa. Pretende dar alguma declaração hoje? Vai ficar calado? A última a chegar foi a ex-primeira-dama Roseli Nassim Jorge Santos, chamada para sentar pela primeira vez no banco dos réus. O depoimento dela era o mais esperado do dia. Roseli, mais uma vez, não se manifestou sobre o assunto. E a audiência de hoje aconteceu 3 dias depois da Justiça ter pedido o bloqueio de bens de 6 réus acusados de participar do esquema de fraudes em licitações públicas. A decisão é do juiz Nelson Augusto Bernardes, da 3ª Vara Criminal de Campinas. Na denúncia oferecida à Justiça, o Ministério Público sustenta que o núcleo político do esquema, pela então primeira-dama Roseli Nassim Jorge Santos, recebeu perto de 20 milhões de reais de propina entre os anos de 2005 a 2011. O bloqueio é uma medida preventiva e tem o objetivo de garantir recursos para o ressarcimento dos cofres públicos no caso de condenação dos réus. O arresto, nome técnico dado à decisão, impede a venda ou transferência dos bens. Na lista estão apartamentos e veículos do então vice-prefeito Demétrio Villagra, num valor próximo a 1 milhão de reais, além de fazendas, terrenos, apartamentos e veículos do ex-diretor da Sanasa, Aurélio Canci Júnior, dos ex-secretários municipais Carlos Henrique Pinto e Francisco de Lagos e do ex-diretor de controle urbano da prefeitura, Ricardo Cândia. Cândia também teve bloqueadas as contas de empresas em que aparece como sócio. Nos casos dele, de Lagos e Aurélio, foram bloqueados também imóveis no estado do Mato Grosso do Sul, de onde os 3 vieram para compor o governo de Hélio de Oliveira Santos em 2005. No caso de Roseli Santos, são 40 bens, incluindo fazendas, terrenos, apartamentos em Campinas e em São Paulo, além da casa onde mora com o prefeito cassado Hélio de Oliveira Santos, neste condomínio de Campinas. A ex-primeira-dama também teve bloqueadas as contas da empresa Solução
Transporte e Logística, da qual é sócia, além de tratores, caminhões e outros veículos que estão em nome da transportadora. O Ministério Público não quis dar detalhes dos pedidos apresentados à Justiça, mas o promotor Amaury Silveira Filho disse que esta é a primeira etapa de um projeto para reparar os danos causados aos cofres do município. O MP já solicitou o bloqueio dos bens de Marcelo Figueiredo, ex-diretor financeiro da Sanasa. A medida deve ser analisada ainda nesta semana pelo juiz do caso. Além disso, o Ministério Público também já conseguiu identificar ao menos 190 milhões de reais em contratos que tiveram as licitações fraudadas. Caso haja a condenação dos réus, os acordos poderão ser considerados nulos e as empresas terão que devolver todo o dinheiro à Sanasa. E dos réus que tiveram os bens bloqueados pela Justiça, apenas o ex-prefeito de Campinas, Demétrio Villagra, falou sobre o assunto. Aurélio Canci Júnior, ex-diretor da Sanasa, não quis comentar a situação do bloqueio de bens. Os ex-secretários da Prefeitura de Campinas, Carlos Henrique Pinto e Francisco de Lagos, também não responderam aos questionamentos da imprensa. A mesma posição do ex-diretor de controle urbano da Prefeitura, Ricardo Cândia, e da ex-primeira-dama, Roseli Nassim Jorge Santos. Apenas o ex-prefeito Demétrio Villagra falou sobre o caso, mas se limitou a dizer que não viu a decisão do juiz. Eu não acho nada porque eu não vi, então não posso falar de uma coisa que eu não vi ainda. Estou concentrado na audiência de hoje. E a gente preparou uma ilustração para que vocês saibam um pouco, tenham uma ideia da disposição dos réus na sala de audiência. Em frente a todos estava o juiz do caso, Nelson Augusto Bernardes. Do lado esquerdo dele, no canto da sala de audiência, estava o promotor do Ministério Público, Amaury Silveira Filho. Ainda na parte da frente, na mesa central, ficaram os advogados dos 6 réus que prestaram depoimentos hoje. Ao lado da mesa, do lado direito do juiz, havia uma cadeira com um microfone, onde os acusados de participar do esquema de fraudes em licitações públicas se revezavam para sentar e responder às perguntas. Enquanto esperavam para falar, os réus ficaram nas 2 primeiras fileiras do auditório. E o primeiro a depor hoje foi o ex-diretor técnico da Sanasa, Aurélio Canci Júnior. Ele se negou a responder às perguntas do promotor do Ministério Público e também dos advogados dos réus. Para o juiz, ele afirmou que as acusações feitas pelo delator do caso, Luiz de Aquino, foram feitas por ódio e divergências entre os dois. Ele disse ainda que não sabia por que está sendo investigado. Depois foi a vez de Marcelo Figueiredo, ex-diretor financeiro da Sanasa, que optou por ficar em silêncio. O mesmo aconteceu com o ex-diretor de controle urbano, Ricardo Cândia, que não quis se manifestar e afirmou apenas que não conhece nenhum empresário nem funcionário da Sanasa. O ex-prefeito Demétrio Villagra foi o 4º réu a ser ouvido. Ele alegou inocência e não conhecer os empresários envolvidos no caso. Ele afirmou ainda que não recebeu e nem entregou dinheiro de propina. Questionado sobre os 60 mil reais encontrados na casa dele, que anteriormente Demétrio tinha afirmado que era da venda de um carro, ele disse que se enganou e que 45 mil reais foram dados para auxiliar dívidas de campanhas e que o resto era uma economia que ele tinha do próprio salário. O penúltimo a falar foi... O último a falar foi Cândia e depois Roseli Nassim Jorge Santos.